Dando sequência aos problemas de equações e inequações, nós temos hoje a questão de número 7. Veja aqui para mim. Veja, olha, temos o seguinte, o custo C de uma corrida de táxi é dado pela função linear. C de x é igual a B mais mx, em que B é o valor inicial, chamado de bandeirada. M é o preço pago por quilômetro e x o número de quilômetros percorridos. Sabendo-se que foram pagos R$ 9,80 por uma corrida de 4,2 km e que por uma corrida de 2,6 km a quantia cobrada foi de R$ 7,40. Pode-se afirmar que o valor de B mais M. Então, veja comigo, começa por aqui, certo? Essa é uma função do primeiro grau, chamada de função linear, tá certo? Então, veja aqui, as unidades. As informações que eu tenho é isso aqui, ó. Eu paguei R$ 9,80 por uma corrida de 4,2 km. Percorri 2,6 km e paguei R$ 7,40, que é o valor de B mais M. Esse B e M estão na expressão. Então, vamos aqui organizar nossos dados, tá certo? Então, ó, o nosso custo, ó, vou pagar pela corrida, o nosso custo vai ser, tá certo? B mais MX. Pronto. Esse é o nosso custo. B mais MX. Sendo que B é um valor inicial, chamado de bandeirada, e M, tá certo? É o preço pago por quilômetro, tá certo? E X é o número de quilômetros percorridos. A informação que eu tenho é que quando X for igual a 4,2, certo? Então, veja aqui. Então, deixa eu só organizar um pouquinho aqui. Então, ele diz, ó, o seguinte. O número de quilômetros, sabendo que foram pagos 9, eu paguei 9,80, certo? Foi pago 9,80 por uma corrida. O X é igual a 4,2, certo? 4,2 quilômetros. Pronto. Aí eu paguei um outro custo, eu paguei R$ 7,40, certo? Quando eu percorri, tá certo? Percorri 2,6 quilômetros. O que é que nós vamos fazer? Somente substituição. Quando o X for 4,2, esse valor é igual a 9,80. Quando o X for 2,6, esse valor será 7,40. Então, vamos lá. C, tá certo? De 4,2. Substituindo no lugar do X, B mais M vezes X, que é 4,2. Esse valor, tá certo? Será igual a 9,8. 9,80. Quando C, tá certo? C, quando a quilometragem for 2,6, eu vou ter B mais M vezes X, que no caso, 2,6. Isso aqui é igual a 7,40. Então, passa a ter um sistema, ó, B mais 4,2 M, isso é igual a 9,8. B, na segunda, B mais 2,6 M, isso é igual a 7,4. Resolver um sistema, você pode resolver pelo método da adição, pelo método da substituição ou da comparação. Então, vou usar o seguinte, um método chamado da adição. Vou pegar essa segunda equação, multiplicá-la por menos 1. Certo? Se nós multiplicarmos por menos 1, a primeira equação permanece. B mais 4,2M
Isso aqui será 9,8. Multiplicando por menos 1, menos B, menos 2,6M, isso é igual a menos 7,4. Então, somando membro a membro, nós vamos ter, ó, um pituzinho aqui, vamos eliminar o valor de B. 4,2 menos 2,6, isso aqui dá 1,6. 1,6M. 1,6M. 9,8 menos 7,4, menos 7,4, isso aqui dá 2,4. 2,4. Então, a nossa equação, certo? Nossa equação vai ter o seguinte, ó, 1,6, ó, 1,6 M, isso é igual a 2,4. Como esse 1,6 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, M vai ser 2,4 dividido por 1,6. Casos decimais iguais, então esquece. Então, M, eu posso dizer que é 24 dividido, ó, por 16. Se nós simplificarmos, dividir em cima e embaixo por 8, se eu dividir em cima e embaixo por 8, a imaginação é que você não tem máquina na hora da prova, certo? 24 por 8 dá 3, 16 por 8 dá 2. Então, o nosso M, eu posso dizer que é 3 meios ou simplesmente quem? 1,5. Então, eu posso dizer que meu M, certo? O meu M tem esse valor. No enunciado da questão, eu quero calcular o valor de M mais B. Sabendo o valor de M, nós vamos agora escolher uma das duas equações, dessas duas aqui, e substituir o valor de M para encontrar o valor de B. Então, vamos pegar essa segunda aqui, B mais 2,6. Então, ó, B mais 2,6M, isso é igual a 7,4. Substituindo o B por 1,5, não, substituindo o M, no caso, eu sei o valor do M. Substituindo o M, certo? Por 1, ó, substituindo o M por 1,5, certo? Substituindo o M por 1,5, nós passamos a ter B mais 2,6 vezes M, que é 1,5, isso é igual a 7,4. B mais 2,6 vezes 1,5 dá 3,9. Só uma continha, isso é igual a 7,4. Está somando, deslocando para o outro lado, passa menos. Então, 7,4 menos 3,9. 7,4 menos 3,9 dá 3,5. 3,5, nesse caso, é o valor de B, certo? 3,5, na realidade, é o valor de B. No enunciado da questão, ele pede afirmar que o valor de B mais M. Então, a pedida, ele pede, certo? Ele pede o valor de B mais M. O B é 3,5. O B é 3,5. O M é 1,5. Então, essa soma dá igual a 5. Essa soma dá igual a 5. É exatamente, tá certo? Onde o B representa, tá certo? A gente chama de bandeira.
Então, esse valor em dinheiro é R$5. Vamos checar o gabarito. O gabarito está no item A. O gabarito está no item A, ok? Então, resposta correta é o item A. Questão de número 7, concluída. Veja para mim agora a questão de número 8, certo? Com calma, esses problemas de equações e inequações que eu estou abordando são problemas de primeiro grau, são problemas de comparação, problemas de situação do dia a dia de todos nós, para amadurecer um pouquinho a ideia matemática. Questão de número 8 diz assim: o número P, o número P de barril de petróleo produzido diariamente por uma empresa é tal que, pronto, aqui a relação, certo? É tal que, então nós temos aqui a relação, uma comparação, nós chamamos isso aqui de inequação, certo? Então, aí eu tenho a maior produção diária dessa empresa em barris de petróleo é. Então, veja aqui comigo. Então, nós temos a relação. A relação que eu tenho é essa daqui. 3P menos 3, só vou copiar aqui, melhorar um pouquinho, 3, certo? P menos 2.500, fecha parênteses, menor ou igual, que eu estou lendo nesse sentido, 2, certo? P mais 2.400. 2.500, 2.400. Para resolver essa inequação, nós vamos usar o que nós chamamos propriedade distributiva, ou muita gente chama de chuveirinho, né? Ou outros blá blá blá. Pronto, propriedade distributiva. Então, ficamos com 3P menos 3 vezes 2.500, então dá 7.500. Repete o sinal da desigualdade, menor ou igual, aí 2P mais, certo? 2 vezes 2.400, então dá 4.800. Numa inequação, o objetivo é isolar a variável, isolar o desconhecido, que é, no caso, P. Então, eu pego o que está depois da igualdade, desloco para antes da igualdade ou da desigualdade. Quem está antes, que não tem o que eu estou a procurar, que é o P, tem que deslocar para o outro lado. A regra é a mesma, se é mais vai menos, se é menos vai mais. Então, eu tenho 3P mais 2P. Quando eu desloco, vem menos 2P. Repete o sinal da desigualdade. Aí eu tenho 4.800. 7.500. Como ele é menos, vai para o outro lado, mais 7.500. Operando antes da igualdade, 3P menos 2P passa a ser P. Menor ou igual 4.800 mais, tá certo? Mais 7.500 dá 12.000, né? 12.500. 8, 7, 15, 7, 4, 11, 12. Então dá 12.500. 8, 5, 13, 300. 12.300. Né? 0, 0. 8, 5, 13 vai 1, 7, 4, 11, 12. Pronto. Nós temos aqui o valor, né, o intervalo de P. Certo? O intervalo de P. Então, P é menor ou igual a 12.300.
Veja vocês, dê uma olhadazinha no material. O que que ele quer? Ele diz a maior produção diária dessa empresa. A maior produção. Essa empresa, só para a gente ter uma ideia, a produção dessa empresa, ela acontece aqui. Ela vai desse ponto que é 12.300, tá certo? Quando ele diz menor, está deslocando para a esquerda. Então, ó, pronto. A maior produção é o limite. No caso, a maior produção é o limite. Nesse caso, então, a maior produção. Maior produção diária. Então, valor definido, maior produção diária, 12.300 litros. Então, vamos checar o gabarito, 12.300 litros. O item correto, o item C, certo? O item correto é o item C, 12.300, certo? Litros. Questão de número 8, ok? Pronto. Nós temos aqui a questão de número 9. Veja com muita atenção. Questões básicas, questões de observações, questão de amadurecimento. Por uma mensagem dos Estados Unidos para o Brasil, certo? Ó, por uma mensagem dos Estados Unidos para o Brasil, via fax, a empresa de Correios e Telégrafos cobra R$ 1,37 pela primeira página. Então, ele cobra R$ 1,37 pela primeira página e 67 centavos por páginas que se segue, tá certo? Completa ou não, não interessa saber se ela é completa ou não. Qual o número mínimo de página de uma dessas mensagens para que seu preço ultrapasse o valor de R$ 10.000? Ou 10 reais, dinheiro demais, mensagem para que o preço ultrapasse R$ 10. Então, se você observar, isso aqui é a primeira, certo? Você paga R$ 1,37. E depois você paga quanto? Você paga 0,67 centavos. Isso aqui, o número de página, seu preço ultrapassa o valor de 10.000. Então, se nós organizarmos, então eu posso dizer que o custo dessa mensagem, qualquer que seja, o custo vai ser tá certo? 1,37, certo? Vai ser 1,37. Isso é fixo, né? Primeira, mais, certo? 0,67, vou chamar de X. Esse X representa, certo? Lembra, esse X é o número de páginas eu vou botar acima excedentes, tá certo? Número de páginas excedentes. Lembrando que não é o número de página da mensagem. Só para lembrar, o número de página da mensagem é X mais 1. Por quê? Porque tem essa primeira. Essa é a primeira página, isso aqui é o que passa da primeira página. Vamos chamar de excedente em relação a 1. Tá certo? Em relação à unidade. O nosso amigo está querendo saber qual é o número mínimo de página que uma dessas mensagens, para seu preço, ultrapasse ao valor de R$10. Então, o meu custo tem que ser superior a R$10. Pronto. Meu custo tem que ser superior a R$10. Então, vamos ver aqui. Eu tenho 1,37 mais 0,67 x, isso aqui tem que ser superior a 10. Então, vamos deslocar 0, certo? Vamos deslocar as continhas, fazer as continhas. Então, eu tenho 0,67
x maior 10. Como eu estou antes da igualdade, deslocando, então vai ficar menos. Se é mais, fica menos. 1,37. 0,67x vai ser maior. Se eu pegar 10 e tirar 1,37, eu vou ter 8, certo? Então, nós vamos ter 8,63. 8,63. Ora, ficou facílimo. Duas casas decimais. É como se eu multiplicasse por 100. Então, está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser maior 8,63 dividido por 0,67. Isso aqui é como se eu tivesse dividindo 863 por 67, tá certo? Dividindo 863, certo? Por 67. Então, nós passamos a ter o x maior do que 12,88. Senhores, a minha quantidade, entenda, o x representa o número de partes excedentes. Então, tem que ser maior do que 12,8. Então, qual será o valor do nosso x? Lógico, como é um número inteiro, o primeiro número inteiro que vem depois de 12,88 é 13. Então, eu tenho que meu x, no mínimo, é igual a 13, certo? Lembre que a grande sacada da questão, tá certo, é a quantidade de páginas. O nosso amigo quer saber a quantidade mínima de páginas, tá certo? Se nós lermos a questão, ele diz: qual o número mínimo de páginas que uma dessas mensagens para que seu preço ultrapasse o valor de R$10? Então, no mínimo 13 páginas. Espera aí. Não é bem a história, no mínimo 13 páginas. Isso aqui não é a primeira página? Então, essa é a primeira página. Lembre, isso aqui é a primeira página. E aqui foram 13 páginas. Aqui foi a primeira página, eu paguei 1,37. As outras páginas, que é o X, são 13. Então, o total, na realidade, a resposta à minha questão, o total seria uma, que é a primeira página, mais 13 páginas excedentes, no mínimo. Então, no mínimo, 14 páginas. Então, o gabarito está no item D, certo? No item D, no mínimo, 14 páginas. Então, resposta correta é o item D, no mínimo, 14 páginas. Ó. No mínimo, certo? Ó, o número mínimo de página, tá certo? Resposta 14, o item D. Agora eu tenho aqui a questão de número 10, que nós vamos abordar uma situaçãozinha do nosso dia a dia. Diz assim: segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, cada indivíduo necessita de 189 litros de água por dia para atender suas necessidades de consumo, para higiene e preparo de alimentos. Além disso, cada pessoa necessita de 1.325 litros ano só para beber. Tá certo? Esse vai ser o grande gargalo da humanidade, certo? Pronto. Ele diz isso aqui, cada pessoa, só para beber. Eu tenho aqui uma tabelazinha que serve para alertar todos nós, deixarmos a torneira aberta quando nós estamos escovando os dentes. Ó, escovar os dentes com torneira constantemente aberta por 5 minutos, você gasta 15 litros d'água por dia.
Escovar os dentes com torneira ocasionalmente fechada por 5 minutos, só quando for necessário, você gasta 6 litros por dia. Escovando os dentes com a torneira ocasionalmente fechada. Ele pergunta, se eu tiver ocasionalmente fechado, pode-se, durante um ano, economizar água suficiente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com a torneira aberta e depois vamos fazer com a torneira fechada. Ó, a informação que eu tenho com a torneira, com a torneira aberta, pronto, com a torneira aberta, qual é o meu consumo? Certo? Com a torneira aberta, eu vou ter, tá certo? Eu vou ter o quê? 15 litros. Pronto, com a torneira aberta, 15 litros de consumo. Com a torneira fechada, pronto, com a torneira fechada, eu só vou consumir 6 litros. Então, vamos agora à nossa economia. Então, a nossa economia vai ser exatamente 15, certo? 15 menos 6. Então, a minha economia foi de 9 litros. Então, economizei 9 litros. Quando ele fala durante um ano, então, eu vou imaginar, consumo durante um ano. A economia durante um ano. Ora, isso aqui é por dia, certo? Diariamente, tá certo? Diariamente isso aí, diariamente. Então, o consumo durante um ano, então, para facilitar, eu vou pegar 365 e multiplicar por 9. 365, se eu multiplicar por 9, eu vou ter uma resposta que é 3.285 litros. Então, a economia durante o ano, certo? A economia durante o ano foi de 3.285 litros. Vamos observar, ele está, pelas opções, ele está falando quantas a pessoa beber. Lembrando que a pessoa bebe por dia, anualmente, nos dá da questão, deixa eu ver, além disso, olha a informação, cada pessoa necessita de 1.325 litros por ano para beber. 1.325, certo? Então, uma pessoa precisa de 1.000, certo? Ela precisa de 1.325 litros por ano. Pronto. Por ano. Ora, se eu economizar 3.285, isso aqui me parece bem próximo. Se nós multiplicarmos, é só pegar isso aqui e dividir por isso, mas fica mais simples, né? A gente já está observando que está bem próximo, é só multiplicar isso aqui por 2. Então, eu tenho 10, eu tenho 2, 4, 5, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2. Então, duas pessoas, isso aqui 2 pessoas, por ano, consumiria para beber 2.650. Então, pela informação, tá certo? Essa economia, tá certo? 3.285, duas pessoas só consomem 2.000. Então, dá para, 2 pessoas e um pouco mais, ainda sobra. Mas para 3 pessoas não daria, porque daria, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3. Então, 3.900. Aqui é só 3.200. Então, resposta da questão, então, o consumo seria para 2 pessoas. Então, o item correto da questão, certo? O item correto da questão é o item A,
certo? A de alegria, certo? Então, esse tipo de questão merece toda a nossa atenção, que é o básico, tá certo? A matemática básica é isso, exercitar, ok?